A gente vai falar de um caso muito polêmico. Uma placa colocada numa faculdade de Direito vira assunto justo hoje, Dia da Consciência Negra. O que diz essa placa? Entrada permitida somente para brancos. Gente, isso que vocês estão vendo foi colocado na entrada da sala de aula. Por quê? Bom, a explicação que a gente recebeu é que teria sido durante uma dinâmica numa aula. Um boletim de ocorrência já foi registrado por um aluno. Nós vamos discutir esse caso e convidamos para conversar ao vivo aqui com a gente o Juliano César do Amaral, que também é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB em Avaré, no interior de São Paulo. Ô Juliano, obrigado por conversar com a gente. Eu queria que você nos dissesse o que você vê nessa atitude. É uma ação para provocar uma discussão? É algo de mau gosto? Ou, na sua opinião, se trata de fato de um crime? Bom, eu acho que eu diria que são as três situações. É mau gosto, é maldade, né? Existe para mim, na minha visão, uma configuração de um crime, porque não existe pedagogia que importe no sofrimento de uma outra pessoa. Então, à medida que você vê numa placa, numa porta, uma placa dessa, entrada permitida para brancos, ainda que a pessoa fale, né, que seja por intenção pedagógica, houve sim um racismo, né? Não se ensina segregação racial cometendo segregação racial. Ô Juliano, como é que você, né, qual foi a sua reação ao ver essa placa pregada ali? O que você pensou na hora? Bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito assustado, né? Quando a gente vê uma situação como essa, ainda mais se tratando de uma faculdade de Direito, não é nada comum. Então, quando eu recebi essa foto, né, eu não estava presente no momento, quando eu recebi essa foto, eu fiquei, no primeiro momento, fiquei imobilizado, porque você não imagina que alguém vai fazer uma dinâmica pedagógica como essa. A primeira coisa que passa na sua cabeça é que estão cometendo uma segregação racial, independente de onde que seja a situação. E quando eu recebi essa foto, né, e aí a partir dali eu comecei a investigar e fazer denúncia, eu vi que era completamente equivocada, né? Se a intenção do professor era falar sobre segregação racial, né, comentar casos, eu acho que a postura pedagógica foi completamente errada, né? Eu não consigo ver nada de construtivo, né, numa sala de aula, uma placa como essa. A gente lembra, né, Dani, que hoje é o celebrado Dia da Consciência Negra e pela primeira vez feriado nacional, ou seja, é uma oportunidade para todos nós refletirmos, mas eu concordo com o Juliano. Há muitas outras maneiras de você discutir a segregação racial que ainda existe, o preconceito que ainda existe, né, a intolerância de diversas maneiras, mas com outro tipo de atitude que não colocar uma placa dessa maneira que constrange completamente qualquer ser humano, independentemente da cor da pele. Num país, Dalisson, em que a gente relata aqui praticamente todos os dias. Nessa semana, por exemplo, nós trouxemos o caso dos estudantes que estavam num torneio esportivo em que estudantes de uma universidade proferiram palavras racistas para outros estudantes, chamando de cotistas. A gente não consegue colocar uma brincadeira, um alerta como esse fora de contexto. Racismo a gente só combate com informação e a informação ela tem que chegar completa, porque às vezes o que eu penso não vai chegar da mesma forma para quem está ouvindo. Então a informação ela tem que vir de maneira completa. Hoje é dia 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. Para que serve essa data? Para a gente ficar em casa sem trabalhar? Não. Para que a gente traga ali, da nossa memória, todo o sofrimento que o povo negro viveu durante anos, décadas, séculos. É ali uma reconstrução de uma cultura que sempre foi segregada. Então, infelizmente, quando a gente vê algo como esse, que está lá uma placa, entrada permitida somente para brancos, se você não coloca isso dentro de um contexto explicativo e informativo, a gente tem um problema. E aí, quem é negro, por exemplo, como é que se sente lendo uma placa como essa? Eles estão tentando combater racismo? Não. Infelizmente, não, né?
A gente pode dar a nota agora, Mari, que a gente recebeu aqui? Deixa eu aproveitar, Dalisson. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que o caso foi registrado no 1º Distrito Policial, que analisou o ofício enviado pela diretoria da faculdade e que, após a apuração dos fatos, concluiu que não houve prática de ato criminoso. A gente também entrou em contato com a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e a gente está aguardando o retorno. O espaço está aberto, inclusive, lembrando que hoje é celebrado o Dia da Consciência Negra, né? Pela primeira vez, como o Dalisson trouxe, é feriado nacional. Para quem não sabe, essa data foi criada em Porto Alegre há mais de 5 décadas por 4 homens negros que lideraram ali um grupo de resistência. E o que é resistência? É buscar espaço na sociedade. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Para a gente encerrar rapidamente, queria só que você fizesse aí as suas considerações também sobre esse Dia Nacional agora da Consciência Negra. Bom, eu ratifico o que a Dani falou, que hoje é um dia que não é um feriado para a gente descansar, é um feriado para a gente refletir, é um feriado para a gente se conscientizar de quem somos nós nesse Brasil, que a comunidade preta de todo o Brasil se sinta abençoado pelos nossos orixás e pelos nossos ancestrais nesse dia. Eu agradeço muito a todos vocês. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.